Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e como vocês já sabem, hoje nós temos aula de Educação Física. Nosso intérprete, o Isaías, vamos dar um oi para ele. Tudo bem, Isaías? Vocês sabem, ele nos acompanha aí, fazendo, transformando a nossa aula em Libras. Lembrando ainda, se você não está acessando a internet, está assistindo a aula só pela TV, verifique lá com a sua escola qual é o procedimento para suas atividades impressas. Mas se você acessa a internet, se você está usando já o Google Classroom, faça a atividade obrigatória. Ela vai garantir a sua presença na nossa aula. Muito importante, não esqueça dessa atividade obrigatória. Vamos para a nossa aula de hoje, então? Muito bem. Dando uma relembrada, na aula passada nós vimos o nosso último esporte de precisão, o tiro com arco. Então a gente viu que o arco e flecha, assim como a roda, é considerado uma das maiores invenções da humanidade. Veja que interessante, né? Utilizado por um longo período da história como arma, tanto para caça quanto para proteção, principalmente nas guerras, Com a invenção da pólvora, ele acabou sendo superado pelas armas de fogo e tornou-se um esporte. O objetivo do tiro com arco é acertar o centro do alvo com o maior número de flechas. Nós vimos lá aquele esquema da pontuação, Vimos que todas as flechas pontuam, mas aquelas que ficam no centro do alvo, elas terão maior pontuação do que aquelas mais afastadas do centro, ok? Então hoje nós vamos começar um bloco novo de conteúdo, E ele vai nos acompanhar aí até o final do ano. Então nós vamos começar agora tratando das atividades de aventura, Aquelas atividades que às vezes podem ser um esporte, uma competição esportiva, mas também podem ter um caráter não esportivo, não competitivo, mas que tem um princípio básico, que é a aventura. Mas o que é aventura? Você sabe dizer o que é aventura? Vou dar uma explicação bem simples para você. Sabe aquele friozinho que dá na barriga quando você vai fazer algo pela primeira vez? Quando você vai saltar de um lugar muito alto, ou quando você vai descer uma rampa de skate, ou num carrinho de rolimã, ou quando você vai andar num slackline, sabe aquele friozinho na barriga? Esse friozinho na barriga, normalmente, a gente relaciona ao medo, mas na verdade, esse friozinho na barriga é a ansiedade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de fazer algo desafiador. Então, isso é a aventura. Quando nós estamos fazendo algo que nos desafia, que é novo para nós estamos vivendo uma aventura, tá? Então, essas atividades que nós vamos ver nas próximas aulas, elas têm essa característica, de propor, de trazer uma aventura, um risco. Olha só como é a definição delas. As atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionados a velocidade, altura ou outros elementos. Então, uma atividade feita com uma velocidade muito alta, que há o risco de você cair, é um tipo de atividade de aventura, tá? Vamos conhecer algumas hoje e nas próximas aulas a gente vai falar mais específico delas, ok? Então vamos lá. Praticar atividades ou esportes de aventura desenvolve primeiro o senso de responsabilidade. Por quê? Porque você tem que ser responsável por você e pelos outros se for uma atividade em grupo. Estimulam o senso de equipe, um está sempre ajudando o outro e cuidando do outro durante a atividade. Aprimoram as capacidades motoras. Por conta do desafio que essas atividades impõem a nós e ao nosso corpo, elas vão aprimorando, melhorando as nossas capacidades motoras. Promovem o autoconhecimento corporal. Como assim autoconhecimento corporal? O que é isso? Eu começo a conhecer melhor as minhas possibilidades
e os meus limites. Isso que é o autoconhecimento corporal. Eu sei o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer, certo? Elas podem ser na natureza, são feitas em um ambiente natural, de modo que através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral, tá? Então elas são realizadas em contato, mais do que em contato com a natureza, inseridos num ambiente natural, né? Num ambiente de floresta ou montanha, né? Uma proposta para ser realizada, uma atividade para ser realizada junto à natureza. E urbana, que são praticadas em ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados, construídos, né? Então essas urbanas, elas são realizadas em ambientes construídos pelo homem, não há tanto a necessidade da natureza daí nesse ambiente, ok? Primeiro exercício da nossa aula, então, já para ir fixando um pouquinho o que são essas atividades. Então, lá, com relação à segurança, como deve ser a conduta do praticante de atividades de aventura? Então, nós vimos que as atividades de aventura, elas impõem um risco e um risco físico. Por isso, a segurança deve ser um cuidado que nós devemos ter. Então, vamos lá. Alternativa A. Então, com relação à segurança, como deve ser a conduta do praticante? Alternativa A, extremamente radical. Alternativa B, avaliar os riscos e agir com responsabilidade e segurança. Alternativa C, se houver riscos, não praticar, nem sair do lugar. E D, ignorar a segurança e os riscos. Vale tudo. Leia de novo o exercício. E daqui a uns minutos eu volto para corrigir junto com você. Já estamos de volta. Vamos para a correção? Você conseguiu identificar como deve ser a conduta de um praticante de atividades de aventura com relação à segurança? Olha só, ele deve avaliar os riscos, sempre conhecer os riscos que ele está correndo e agir com responsabilidade e segurança, tá? Nessas atividades nós não podemos esquecer da segurança. E vocês vão ver depois, quando nós olharmos cada uma delas, que muitas exigem até alguns equipamentos específicos e próprios para garantir essa segurança, tá? Que não devem em nenhum momento ser esquecidos ou negligenciados. Vamos falar então um pouquinho
de algumas dessas práticas de aventura na natureza, tá? Primeiro, vamos falar da corrida de orientação. Mas próxima aula a gente vai ver ela bem melhor e vai ser bem legal quando nós tratarmos da corrida de orientação. Mas hoje, só para vocês entenderem, é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Então, a característica dessa corrida é a seguinte: o praticante não conhece, na sua maioria, não conhece o terreno, não existe um itinerário, um caminho marcado para ele seguir. No começo da prova, ele recebe um mapa e nesse mapa existem alguns pontos chamados prismas, que ele deve passar e registrar a passagem dele nesses prismas, tá? E além do mapa, ele usa uma bússola, olha que interessante, né? É essa bússola que vai servir de direcionamento para ele durante a prova, tá? Então ele corre por um terreno que ele não conhece, por um caminho que não está marcado, e ele tem que chegar a determinados pontos só usando esse mapa e a bússola. Isso que é corrida de aventura, né? O mountain bike, lembra quando nós tratamos aqui dos esportes com marca, nós falamos do ciclismo. E eu falei para vocês, existe ainda a modalidade do mountain bike, mas nós não tratamos naquela aula, porque exatamente eu sabia que nós iríamos tratar mais para frente, tá? O mountain bike, então, ele é uma modalidade do ciclismo, mas ele acontece, ele tem essa característica de acontecer em contato com a natureza. Então, olha lá. O mountain bike consiste na prática do ciclismo em diferentes tipos de terrenos, estradas de terra, pedregulhos e trilhas. Bicicletas são adaptadas a partir do ciclismo de estrada. Vocês já sabem o que é o ciclismo de estrada, né? Mas aquela bicicleta de estrada não serve para o mountain bike. Então, algumas adaptações foram feitas para que as bicicletas pudessem encarar esse terreno acidentado fora da estrada ou da pista, né? Andando por terra, pedra, areia, né? Então esse é o mountain bike. Essa é uma das atividades que nós vamos ver aí mais para frente nas nossas próximas aulas, tá? A natação em águas abertas, esse também é um esporte muito interessante, né? Na verdade, a natação começou nas águas abertas, tá? E depois foi para a piscina, né? Primeiro o homem nadou no mar, nos rios e nos lagos, e depois foram construídas as piscinas. Então, a natação de grandes distâncias realizadas em lagos, rios ou mar aberto é a natação chamada em águas abertas. Normalmente toma a forma de travessias ou provas de mar. Aqui no Brasil nós temos várias travessias, aqui na região sul, talvez uma das mais conhecidas é ali em Santa Catarina, a travessia, puxa, me escapou o nome agora, mas existe Porto Belo, lembrei. Travessia de Porto Belo, né, uma das mais conhecidas aqui da nossa região sul, aqui do estado de Santa Catarina, tá? E internacionalmente, né, a mais famosa de todas é a travessia do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas práticas de aventuras urbanas. Então, aqui nessas práticas, a questão da natureza, ela não está tão presente, tá? Ela não é um pré-requisito para essa prática, tá? Então, uma das mais conhecidas, eu acredito que todos vocês conheçam, talvez alguns até pratiquem aí, é o skate. A famosa prancha de madeira com rodas é conhecida no Brasil como skate, mas nos Estados Unidos ela é chamada de skateboard, significando, né, patins numa prancha, né? Então o skate já é bem conhecido, as várias modalidades. Talvez a que vocês mais conheçam é a modalidade street, né? Essa é a mais praticada no mundo todo. O slackline, um esporte que consiste em equilibrar-se sobre uma fita suspensa acima do solo e fixada em 2 pontos.
No nosso GIF ali, ele está fazendo num penhasco, né? Ou seja, em contato com a natureza. Mas não necessita exatamente desse contato com a natureza, né? O slackline ele pode ser feito também indoor e ele envolve ainda mais do que a simples travessia de um ponto ao outro, também a exploração, a realização de algumas manobras, usando um efeito elástico que o slackline tem, chamado momento potencial. Isso tem a ver um pouco, né, com física, de ele flambar, ele funciona quase como um elástico, né? E então o praticante acaba usando essa força para realizar algumas manobras e saltos em cima do slackline, tá? É um esporte também bem interessante, uma atividade bem interessante, que exige grande equilíbrio e concentração do praticante. A escalada esportiva, né, também muitos de nós já conhecemos aquela, ou ouvimos falar daquelas escaladas de grandes montanhas, né? Mas existe um tipo de escalada que é praticada indoor, em paredes artificiais, com o uso de um material chamado agarra, tá? Inclusive esse é um esporte olímpico já, né? Já estava previsto nas Olimpíadas agora de Tóquio, 1920, possivelmente 2020, desculpem, né? Possivelmente 2021, né? Nós teremos então na Olimpíada de Tóquio uma competição de escalada esportiva. Então esse esporte surgiu lá na década de 70 na Ucrânia, ele surge como uma opção de treinamento para aquela escalada maior, né? E conta hoje com diversas modalidades, podendo ser praticado junto à natureza, mas o mais comum mesmo são as paredes artificiais, né? Uma competição indoor, em academias, né? Em paredes construídas. E o Le Parkour, esse acho que é um dos esportes mais conhecidos na nossa escola, né? Quem nunca fez Le Parkour aí na escola, pulou por cima dos bancos, né? Alguma muretinha, inventou alguma coisa, né, na arquibancada da sua escola, né? Isso é um movimento Le Parkour. Então o parkour é uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para o outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos, como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores, qualquer lugar onde se possa escalar e explorar. Apenas os recursos do corpo, de forma ágil e superando seus limites. Então, para o praticante de parkour, tudo é um obstáculo, tá? Uma escada, um degrauzinho que seja, um corrimão, uma árvore, um vão entre prédios, tudo vira obstáculo. Uma catraca, né? Tudo vira obstáculo. E ele sempre procura uma maneira criativa e desafiadora de passar esses obstáculos, né? Com saltos, giros, né? Elevações do corpo, mas mais para frente, né? Nas próximas aulas a gente conversa um pouquinho mais sobre o parkour. Segundo exercício nosso, então. Entre as atividades de aventura, qual delas utiliza os elementos naturais ou arquitetônicos como obstáculos a serem superados? Né? Qual que utiliza o que está ali vira obstáculo, tá? Alternativa A é a escalada, alternativa B é o skate, alternativa C é o slackline ou alternativa D é o parkour. De novo, leia mais uma vez a questão, aproveite o tempo, é pouquinho tempo, mas você consegue ler novamente, tá? Responda, daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Já voltamos. Você conseguiu responder? Descobriu qual é a modalidade que usa elementos naturais ou arquitetônicos como obstáculos a serem superados? É o parkour, né? Essa que é a ideia do parkour. Tudo que é urbano, todos os elementos urbanos acabam virando um obstáculo para ser superado com aventura, criatividade, né, e desafio. Terceiro exercício nosso do dia. Quais são características das práticas de aventura urbana agora? Então, estamos falando especificamente das práticas de aventura urbana. Alternativa A. Elas são feitas em um ambiente natural, aí, em contato com a natureza? Alternativa B. Através dessas práticas, há uma integração do praticante com a natureza. Lembra que a gente está falando das atividades urbanas. Alternativa C. Praticados nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Ou alternativa D. Praticados apenas em ambientes fechados. Mais um tempinho para vocês responderem, a gente já volta com a correção. Retornamos, pessoal. Conseguiu responder? Vamos para a correção? Então, quais são as características das práticas de aventura urbana? Elas são praticadas nos ambientes urbanos e também em ambientes fechados, né? Então, não só no ambiente urbano, como também não só no ambiente fechado. Nós temos as duas possibilidades, ambientes fechados ou ambientes abertos, mas dentro de uma realidade urbana, de cidade, ok? Lembrando então, essa nossa aula tratou aqui rapidamente, né, fez uma introdução nesse novo conteúdo que a gente vai tratar nas nossas próximas aulas aí, as atividades de aventura. Então, olha só, as atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionadas à velocidade, altura ou outros elementos. Os praticantes devem dedicar uma atenção especial aos procedimentos de segurança. E essas atividades devem ser praticadas com responsabilidade, né? Então, sempre que nós formos tratar de uma atividade de aventura, a gente sempre tem que pensar na segurança e na responsabilidade dessa prática, ok? Isso por conta do risco. A atividade é muito interessante ser praticada, mas ninguém pode se machucar praticando, né? Então é preciso cuidar da segurança e agir sempre com responsabilidade. Para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre, né, quais são essas práticas corporais de aventura, essas atividades de aventura, eu coloquei aqui 3 videozinhos do YouTube, vale a pena vocês darem uma olhada, né? Eles vão enriquecer a nossa aula, completar esse nosso conteúdo, completar o conhecimento de vocês. Lembre, conhecimento é tudo e faz toda a diferença. Por isso, assistam os vídeos lá, dedique um tempinho para assistir os vídeos, ok? Pessoal, por hoje é só, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!